Oi pessoal, bem-vindos a mais um Reflexões. E dessa vez eu resolvi voltar a fazer um Raf Responde, dessa vez com as perguntas mais comuns acerca do que diabos é o Sefirah HaOmer, ou a contagem do Homer, que é da tradição do misticismo judaico, mas vou explicar melhor na sequência. Bem, estamos no ano de 2022, o Sefirah HaOmer desse ano acabou de começar, no sábado, agora dia 16 de abril. Mas eu resolvi gravar esse vídeo aqui porque eu vejo muitas pessoas que não entendem exatamente o que é o Sefirah HaOmer, são totalmente leigas no assunto, ou entendem só um pouquinho. Elas costumam fazer o mesmo tipo de pergunta, então eu resolvi fazer esse vídeo para tentar responder todas elas de uma vez, essas perguntas mais básicas mesmo, não vai ter nada de muito aprofundado aqui sobre o Homer, certo? Para começo de conversa, preciso explicar o que é o Sefirah HaOmer, né? Bem, o Sefirah, que significa contagem do Homer, é o nome dado aos 49 dias ou 7 semanas que se passam entre Pesach e Shavu, que são feriados judaicos que caem mais ou menos, né, praticamente nos mesmos dias dos feriados cristãos correspondentes à Páscoa e ao dia de Pentecostes. Inclusive, Pentecostes tem a ver com 50 dias, né, o número 50, que é a contagem de 49 dias. O 50º dia, que seria Shavu, que é a festa da colheita, aqui a gente chama, no cristianismo a gente chama de Pentecostes, embora não seja exatamente a mesma coisa. O próprio Pesach é uma festa de libertação, e então você tem uma ideia de libertação do pensamento e não necessariamente de renascimento, né? Porque a gente no cristianismo a gente celebra o renascimento de Jesus, mas aqui em Pesach não, é a libertação do povo judeu, porque celebra a fuga dos hebreus da escravidão no Egito em 14 de Nissan, né, que é um mês judaico, no ano aproximado de 1280 a.C. E aí esse mês do calendário judaico, Nissan, ele se inicia com a primeira lua nova durante a época em que a cevada já plantada atinge o seu amadurecimento. Então a contagem do Homer tem a sua utilidade prática, que é a contagem dos dias até que a cevada esteja pronta para a colheita. E o Homer nada mais é do que a medida antiga de grãos secos, e que valia aproximadamente 2,2 litros. Então isso tem origem em ritos agrários, possivelmente antes ainda da escravidão do povo hebreu no Egito. Antes da fuga de Moisés do Egito, já teria esse tipo de contagem, porque é um rito agrário que tem a ver com o plantio e a colheita da cevada, certo? Então ele foi, como muitas outras festividades ao longo da história da humanidade em várias regiões, ela foi simplesmente mantida e foi ressignificada ao longo do tempo. E o caráter festivo mais antigo de Shavu é o de uma festa campestre, ou seja, Shavu, no fim da contagem, seria o dia da colheita. Ao final da contagem, já no mês de Sivan, que cai na primavera do hemisfério norte, né, do calendário judaico, era realizada a colheita da cevada e de outros cereais. Grandes grupos de agricultores afluíam de todas as províncias e o país adquiria um aspecto animado e pitoresco. Todos se dirigiam a Jerusalém, acompanhados durante todo o trajeto pelos alegres sons das flautas. Em cestos decorados com fitas e flores, cada qual conduzia a sua oferenda, primícias do trigo, cevada, uvas, figos, romães, azeitonas e tâmaras. Chegando à cidade santa, eram acolhidos com cânticos de boas-vindas e adentravam ao templo, onde faziam entrega de seus cestos ao sacerdote. A cerimônia se completava com hinos, toques de harpas e outros instrumentos musicais. Mas há uma outra razão para o Shavu ser tão festivo. Ocorre que a contagem do Homer não era exatamente um período de grandes alegrias, mas sim de introspecção e até mesmo de melancolia, porque nesses dias os hebreus também refaziam em seu imaginário os passos das jornadas de seus antepassados do Egito ao Monte Sinai, em sua fuga angustiada do jugo do faraó. E aqui também é preciso dizer que a mitologia em si, ela tem o seu aspecto literal, né, que você tem lá o livro do Êxodo, do Antigo Testamento, que conta essa fuga de Moisés do Egito com os hebreus, 40 anos no deserto até chegar ao Monte Sinai e receber as tábuas, né, dos mandamentos. Primeiro que não tem como passar 40 anos nesse percurso, mas o 40 é um número simbólico, que quer dizer amadurecimento, que tem uma certa relação com um número infinito, né? E também é preciso lembrar que simbolicamente o Egito e o faraó eles estão representando o pensamento estreito, materialista. E a fuga de lá significa a expansão da consciência. Então você está fugindo daquele pensamento material que estava te escravizando ali no material
e você chega no deserto, onde você tem vários caminhos possíveis, né? Você pode até ficar meio perdido sem ter um destino, e aí Moisés, que vai te ajudar a chegar ao Monte Sinai, atravessar o Mar Vermelho, e depois que você passa o Mar Vermelho, o faraó já não consegue mais te alcançar. Então, no começo, o faraó ainda quer que você volte para o Egito, ainda tem essa tentativa do faraó te trazer de volta para aquela sua antiga vida material, mas você, a partir do momento que passa o Mar Vermelho, você começa de fato o caminho espiritual e você chega no monte, né, que é o Monte Sinai, e aí Moisés, você também é Moisés, você também é o faraó, você é todos esses personagens, mas digamos assim, Moisés sobe o monte e vai falar com Deus, né, com Jeová. E Jeová desce do céu e dá as tábuas para Moisés, que aí sim ele leva para o resto do povo. Então isso tem a ver também com a elevação do pensamento, né, na experiência mística. A contagem seria isso, né? Na contagem você está se isolando do mundo durante a noite, subindo o seu próprio monte, meditando, e aí você recebe ali uma luz divina e depois você volta para o mundo normal. Mas isso tudo são símbolos, né? Então Moisés sobe, Deus desce, e tem aquele símbolo judaico que são dois triângulos, né? Um triângulo está representando Deus descendo em sua direção e outro é você subindo em direção a Deus. Então o que você busca também está ali buscando. O Triângulo de Salomão também é um dos nomes. Então todos esses símbolos são muito importantes. Não vou entrar em maiores detalhes do que isso, mas só para dar essa dica. E também, posteriormente, o período da contagem também passou a ser considerado um período de luto em memória a uma peste que matou centenas de discípulos do Rabino Akiva. O Rabino Akiva é um rabino lá do início da era cristã, né? Ele nasceu no ano 50 depois de Cristo e faleceu em 135 depois de Cristo. Então, durante esse período, costumeiramente os homens não se barbeavam e nem celebravam festas ou casamentos, mas aí tem um único dia que se abandona o luto, que é o Lag Baomer, que é o 33º dia da contagem, é o Hod sobre Hod, né, da árvore da vida, o dia que marcou o fim definitivo dos casos e morte pela doença. E esse dia foi também o dia em que faleceu o rabino Shimon Bar Yochai, que a gente não sabe a data de nascimento, mas faleceu no ano 180 depois de Cristo, que foi considerado um dos precursores da Cabala, a vertente mística do judaísmo tradicional, e ele é o mais provável compilador do Zohar, um dos alicerces da Cabala, além de ter sido um daqueles discípulos do Rabino Akiva que sobreviveu à própria peste. E foi exatamente através da Cabala que a contagem do homem deixou de ser somente uma tradição agrícola ou histórica para se tornar um dos maiores rituais de meditação e autoconhecimento do mundo, praticado simultaneamente por milhares de pessoas em todo o globo, todos os anos. E nessa contagem mística, meditamos todos os dias, na verdade as noites, né, que é o pôr do sol, relacionando 7 das esferas da árvore da vida com elas próprias e também com as demais. E aí a explicação é o seguinte: por que a árvore da vida tem 10 esferas, né? Talvez eu coloque uma imagem aqui para ficar mais claro, mas são 10 esferas e a gente medita só sobre as 7 inferiores, porque as 3 superiores, além do abismo de Da'at aqui, elas estão talvez num outro plano de existência, né? E nesse mundo de chumbo aqui a gente tem que retificar ou meditar sobre essas 7 inferiores, são correções de cada uma dessas esferas, e cada uma delas representa, principalmente do Sefer HaHomer, um aspecto emocional, né? Uma questão emocional que a gente tem que retificar, a gente tem que se tornar uma pessoa melhor, basicamente, né? Isso que é o mais importante, e eu vou falar mais sobre isso a seguir, tá? Bem, agora eu trouxe aqui algumas perguntas que muitas pessoas fazem, né, sobre o Sefer HaHomer, e aí terminando aqui, termina o vídeo também, tá? A primeira delas é: o que é preciso para fazer o Homer? Bem, o que é preciso para fazer o Homer é você ter a disposição de se tornar uma pessoa melhor e também ter uma crença em algo superior, né? Não necessariamente precisa ser uma força personalizada, um ser superior personalizado, uma divindade pessoal. Pode ser também num aspecto impessoal da divindade, mas é importante ter isso porque, afinal de contas, é o judaísmo, é uma religião ainda, né? Então por mais que a gente aqui esteja numa abertura, né, não tem nada de ortodoxo nesse tipo de prática, né? Porque o ortodoxo seria dentro lá do judaísmo, mas a gente aproveita essa prática do judaísmo fora também do judaísmo, né? Mas a gente tem que ter uma certa conexão com o judaísmo, né? Tem que ter uma crença, um ser superior. De preferência você tem que pesquisar sobre os costumes do povo judeu, se você tem algum judeu na família,
algum amigo. E não é assim, não é o Antigo Testamento do ponto de vista cristão, certo? Porque o Antigo Testamento é cristão, a gente lê a Bíblia assim de forma cristã. A gente tem que tentar ler o Zohar, né? Ler a Torá, ler esse tipo de, tentar se aprofundar mais nesse tipo de conhecimento, né? E tentar pensar como aquele povo vivia no deserto naquela época. Eu acho que isso é o mais importante para você se conectar com a egrégora judaica em geral. Uma coisa que me ajudou muito nas minhas contagens, que eu já fiz vários anos, é que a minha avó casou com um judeu, né? Meu avô faleceu, eu tinha só 3 anos de idade, meu avô ficou vivo muitos anos. Depois, quando ela casou mais pra frente na vida, assim, ela ficou 4 anos casada só com o seu Ranch, que também era meu avô na época, né? E é meu avô até hoje também, né? Ela teve essa conexão muito forte com ele tinha as práticas todas do judaísmo, né? O bolo de matzah, aqueles creme cracker gigantes, fazia as festividades, eu participava, mas não entendia muita coisa. Mas assim, a minha conexão com ele, o meu amor que eu sinto por ele até hoje, também me ajudou a conectar com a egrégora. Então se você tiver algum familiar, principalmente um familiar que você ama, né? Principalmente, fica mais fácil, e se você já é judeu, mais fácil ainda, tá? Também se você é judeu, de repente não está nem precisando ver esse vídeo, né? Então, e como começar a fazer o Sefer HaOmer? Você baixa o aplicativo, esse é o jeito mais fácil, tá? Vou dizer o jeito mais fácil. Tem outro jeito, mas o jeito mais fácil é baixar um aplicativo chamado Sefer HaOmer do Rod Studios. Tem na Android, para celular Android, né, no Google Play, e tem também no Apple Store, para quem usa Apple, o iPhone no caso. E aí lá tem todo o passo a passo, como você faz, né? Começou agora dia 16 de abril, você tem que fazer sempre ao pôr do sol, né? É importante, entre um pôr do sol e o próximo nascer do sol. E é importante que não é exatamente 6 da tarde, tá? É quando o sol se põe de verdade, né? E aí tudo está explicado por lá. Você baixa, lê lá o que tem que fazer, o que você tem que pensar na sua meditação, né? Os aspectos que você tem que elaborar de si mesmo. É uma questão de autoconhecimento também, então, mas está tudo lá detalhado. Esse vídeo aqui não é para entrar em detalhes sobre a contagem em si. E aí outra pergunta que fazem muito, que se você pode fazer a contagem fora da data específica da contagem, né? Então, como eu falei ali no início, a contagem começa em Pessach, que é mais ou menos na época da Páscoa, termina em Shavuot, na festa da colheita, que é mais ou menos na época de Pentecostes. E se você fizer fora dessa data, você pode fazer, só que você não vai estar conectado com a egrégora e com milhares de judeus e simpatizantes também espalhados pelo mundo inteiro, né? Fazendo a contagem ao mesmo tempo. E é muito importante essa conexão com a egrégora, todo mundo contando ao mesmo tempo, né? Porque isso dá força para a prática e todo mundo se retifica, né? Todo mundo se torna uma pessoa melhor ao mesmo tempo. Então você pode treinar a contagem fora da data, né? Como se fosse o campeonato em si, né? Como se fosse um campeonato de futebol. O campeonato em si ocorre nessa data. Você pode treinar para esse campeonato em outras datas, mas o vamos ver, né? O que está valendo mesmo é durante essa data. Então você pode fazer, mas mais como treinamento. E aí tem a questão, também uma pergunta que fazem muito, é se eu falhar um dia, eu posso continuar fazendo? Então, cara, na mesma ideia, assim, falhar significa o quê? Você esqueceu de fazer a contagem entre o pôr do sol e o nascer do dia seguinte, o nascer do sol do dia seguinte. Então, hoje, por exemplo, aqui, o sol se pôs, vou fazer a contagem um pouco antes de dormir. Aí eu durmo e esqueço de fazer a contagem, quando eu acordo o sol já nasceu. Eu falhei pela contagem inteira. E aí eu posso continuar fazendo como um treinamento para a próxima do ano seguinte, porque a beleza da coisa também é que isso é uma colheita, né? É um plantio e uma colheita, né? Tem esse significado agrário também. Então, se você não conseguir fazer o plantio direito durante o ano, você tenta de novo no ano seguinte fazer uma colheita melhor no ano seguinte e vai tentando até onde que você consegue, tá? Aí tem uma pergunta também que fazem muito, quem não é judeu pode fazer o Homer? Claro que pode, né? A gente tá aqui, eu não sou judeu, o aplicativo lá que eu dei a dica aqui também não é de judeus, né? Mas assim, esse pessoal, né, que é o pessoal lá do Projeto Meir, do Marcelo Del Deb, do Rod Studios, esse pessoal foi atrás das fontes desses textos e tal, com judeus, de fato. E tem muitos judeus que não são tão ortodoxos assim, que eles olham para isso com bons olhos e falam, pô, realmente isso aqui não é exatamente judaico, não é dentro ali da ortodoxia judaica, mas é uma coisa que é válida para todo mundo. Então, que ótimo que você está fazendo também. Tem vários canais aí no YouTube, vou indicar aqui também embaixo alguns links, de judeus que estão divulgando a contagem para não judeus, né? Porque qualquer pessoa pode ir lá, dar uma lida e fazer também. E finalmente a última pergunta, para que serve o Sefer HaOmer, né? Eu já falei no início, mas para que serve? É para você se tornar uma pessoa melhor, para você retificar
questões, principalmente questões emocionais de sua relação consigo mesmo, com as pessoas mais próximas, né? Você se tornar uma pessoa melhor e assim você vai melhorando a vizinhança à sua volta, todo mundo de preferência junto fazendo a contagem. Lógico que é muito raro ter uma família inteira de não judeus fazendo a contagem, mas você, sei lá, chama sua esposa, chama seu marido, chama um amigo próximo, vai divulgando que quando vocês estão fazendo juntos, vocês se melhoram juntos. E é assim que a gente muda o mundo, né? Você não vai mudar o mundo criando uma nova religião, um passe de mágica, uma nova tecnologia que vai fazer as pessoas se tornarem melhores do nada, assim, porque você pensou numa coisa genial que melhora as pessoas. Isso nunca funcionou, nunca foi assim. As pessoas se melhoram passo a passo, né? E se autoconhecendo é uma coisa super difícil, né? Então a contagem é também uma coisa difícil, mas ao longo dos anos você vai se melhorando, se melhorando, se melhorando. Tem uma hora que você vai estar fazendo a contagem quase que automaticamente, você não vai conseguir deixar de fazer a contagem, na verdade, né? E essa aqui é a ideia. Eu sou prova disso, tá? Porque em 2014 eu fiz a contagem sem entender muito sobre ela e na minha contagem chegaram 50 poemas, né? Na verdade são 49, um a cada noite, e o 50º eu escrevi depois, né? Mas os 49 iniciais foram cada um chegando em cada dia depois da minha meditação na contagem, né? E deu origem a esse livro aqui, 49 Noites Antes da Colheita, que é a única razão porque até hoje as pessoas vêm perguntar para mim sobre a contagem, né? E muita gente usa esse livro aqui para fazer a sua própria meditação. Eu já participei de alguns podcasts e vídeos sobre o assunto, vou deixar os links aqui embaixo, mas nunca tinha falado aqui no Reflexões sobre isso, então eu deixei esse vídeo aqui como forma também de deixar todas essas pequenas questões num vídeo único, que fica mais fácil para as pessoas entenderem, tá? Então foi isso, espero que vocês tenham gostado. Se vocês já estão fazendo a contagem, boa sorte na contagem. Se vocês estão descobrindo a contagem agora, pode fazer como treinamento, que ela já começou esse ano, mas se quiser, espera fazer no ano seguinte direitinho. Tem gente que fala que não pode beber, não pode comer carne. Isso é importante também. Em 2014 eu realmente não bebi, não comi carne, tive esse presente de volta. Mas às vezes você só quer fazer a contagem também da melhor forma possível. É melhor fazer do que não fazer, tá? E o mais importante, na verdade, não é nem deixar de beber, nem deixar de comer carne. O mais importante é você ter a disposição de se tornar uma pessoa melhor, tá? Um beijo e até a próxima.